União Europeia suspende retaliação às tarifas de Donald Trump por 90 dias. E você vai ver ainda. China pede aos Estados Unidos que países alcancem acordo de meio termo para encerrar guerra comercial. E ainda, Conselho de Ética aprova a cassação do mandato do deputado Glauber Braga. Essas e outras notícias você confere agora no Redação Hit. Olá, bom dia para você, 11 horas e 30 minutos agora. Seja muito bem-vindo ao Redação Hit, edição manhã desta quinta-feira, dia 10 de abril. Nós chegamos ao vivo e com as principais notícias. E olha, a União Europeia anunciou nesta quinta-feira a suspensão por 90 dias das tarifas retaliatórias impostas às importações dos Estados Unidos, enquanto negocia com o governo do presidente Donald Trump. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou que a União Europeia vai suspender por 90 dias as contramedidas às tarifas dos Estados Unidos para dar uma oportunidade às negociações. A líder do braço executivo do Bloco Europeu fez o anúncio da suspensão pelas redes sociais e afirmou que se as negociações não forem satisfatórias, as contramedidas vão entrar em vigor. O presidente americano Donald Trump anunciou uma pausa na implementação das tarifas generalizadas que tinha decidido aplicar contra dezenas de países, entre eles os da União Europeia. Von der Leyen já tinha celebrado a decisão de Trump sobre a interrupção na aplicação das tarifas e considerou o gesto um passo importante para estabilizar a economia mundial. A União Europeia foi afetada por 3 séries de tarifas americanas e agora busca um equilíbrio difícil entre as represálias e a promoção de negociações que permitam romper a escalada de tensões. O único país que não foi atingido pela interrupção das tarifas foi a China, que pediu nesta quinta aos Estados Unidos que os países alcancem um acordo de meio termo para encerrar a guerra comercial. O Ministério do Comércio afirmou que a porta do diálogo está aberta, mas as negociações devem ser baseadas no respeito mútuo, conduzidas de maneira igualitária. E olha, as bolsas asiáticas e europeias dispararam nesta quinta-feira. Os mercados ficaram aliviados pela pausa nas tarifas americanas, apesar das incertezas que ainda pesam sobre a China. E todas as medidas anunciadas nos últimos dias impactaram a popularidade de Donald Trump. Uma nova pesquisa encomendada pela revista The Economist para a empresa YouGov mostrou que cresceu a desaprovação de sua política tarifária e o pessimismo em relação à economia americana. 51% dos entrevistados desaprovam o desempenho do presidente Trump, enquanto 43% o aprovam, uma queda de 5 pontos em comparação à semana anterior, dos dias 5 e 8 de abril. Na avaliação pessoal de Trump, 43% dos americanos têm uma visão favorável, já 54% desfavorável. Vamos falar mais sobre esse assunto hoje com o observador da Casa Branca, Fernando Hessel. Hessel, bom dia, bem-vindo. Olá, bom dia, estou aqui à disposição de vocês. Muito obrigada, Hessel. Olha, Trump voltou atrás, suspendeu por 90 dias as tarifas para 75 países que não retalharam e que haviam sido taxados em mais de 10%. E aí o governo americano alega ser parte da estratégia de negociação de Trump. Afinal, é isso mesmo? Faz parte de uma estratégia ou foi pela pressão do mercado financeiro? Olha, isso é com certeza um tipo de estratégia. Se ela é a mais inteligente ou não, é a grande dúvida. Na opinião dos analistas, dos observadores e inclusive dos correspondentes que cobrem a Casa Branca, essa é uma estratégia burra, porque, na verdade, veja o caos que foi causado. Por que a gente pensa dessa maneira? Porque quando você faz um tipo de estratégia de negociação como essa, né, sob pressão, você gera, na verdade, uma inquietude no mercado e uma, como eu posso dizer, uma desconfiança quanto ao que vai acontecer futuramente.
Então, talvez seja uma estratégia não muito eficaz. E isso traz, na verdade, reflexos ao mercado, inclusive o financeiro, que fica inseguro. Tudo bem que hoje as bolsas amanheceram um pouco mais animadas, mas é inseguro. Hoje em dia, se você pegar na prática uma empresa que queira aportar nos Estados Unidos, ela vai pensar 2 ou 3 vezes se fosse em governos anteriores, porque ela vê no presidente Donald Trump uma instabilidade que compromete qualquer tipo de investimento no país. Então, sim, é uma estratégia do presidente Trump muito mais aguçada do que do primeiro mandato, mas é uma estratégia, como eu disse, burra, porque, na verdade, você não gera confiança e aí gera, na verdade, uma insegurança jurídica quanto aos futuros investimentos. E é isso que realmente impacta hoje nas bolsas de valores de todo mundo. Hessel, eu vou aproveitar um ganchinho de uma fala sua com relação à desconfiança. Eu faria essa pergunta mais para frente, mas aproveitar então o gancho. Eu falei da nova pesquisa, né, de popularidade que foi encomendada pela The Economist. Ela aponta um declínio na popularidade do presidente. Como tudo isso tem afetado, impactado não só a popularidade entre os eleitores, como tem mostrado essa pesquisa mais recente, as últimas das semanas anteriores, mesmo mostrando que a população, que tem crescido, aliás, os eleitores que desaprovam essas medidas tarifárias. Mas eu queria saber também, com relação a investidores, a líderes globais, como que fica agora a confiança dos investidores de presidentes e governos de outros países? Ela fica totalmente comprometida, né? Como nós estávamos conversando. Uma vez que você tem um presidente que tem esse tipo de atitude, né? Mesmo que isso não vá se cumprir, né? Diante de tanta ameaça tarifária, isso gera realmente desconfiança. Então, como eu disse, o empresário ele vai pensar 2 vezes antes de fazer qualquer negócio nos Estados Unidos. Da mesma forma, os presidentes de outros países, e aí a gente está falando do bloco europeu, inclusive da Ásia, eles vão ficar realmente duvidosos de tentar fechar futuros acordos e parcerias, porque eles não sabem até que momento isso vai se manter, esse acordo vai se manter aí conforme foi combinado. Quando a gente fala da população, ou seja, da desconfiança interna, essa pesquisa ela revela realmente aquilo que aconteceu no fim de semana, que foram protestos. A gente contabilizou aí cerca de 1.600 protestos, não só dentro dos Estados Unidos, mas como fora, em países parceiros. E isso realmente é um sinal de que, e é um sinal rápido que aconteceu da população sair às ruas em grande volume, protestando quanto a esse tipo de administração que está acontecendo. Então ainda é muito cedo para a gente avaliar, mas a tendência é de crescimento dessa rejeição. E isso é muito complicado, porque não é apenas a questão da política tarifária que o Donald Trump está colocando ou ameaçando, mesmo suspendendo por 90 dias, até porque ele não suspendeu, na verdade ele só criou um piso de 10%, exceto a China, que aí passou dos 124%, mas ele promete voltar a 90 dias, ou seja, é um paciente que tem que ficar na UTI esperando 90 dias para ver o que vai acontecer. Então, ou seja, a tendência de rejeição, não só dentro dos Estados Unidos, mas como fora, é de aumentar ainda mais. Agora, Hessel, essa semana teve essa escalada, né, de tarifas sendo anunciadas entre os Estados Unidos, a China, contra os produtos um do outro. O anúncio foi da sobretaxa de 125%, o último, né, para a China. Só que o governo Xi Jinping ele já declarou que vai lutar até o fim. Como que essa guerra de tarifas entre os dois países deve terminar? Será que Trump ele vai aceitar conversar com o governo chinês para eles chegarem num meio termo? Olha, Trump é obrigado a conversar com a China, até porque a China, querendo ou não, independente de cor partidária aqui, a China ela é um perfeito player para combater de igual para igual, se não com certa vantagem contra os Estados Unidos. Até porque se você for ver, a mão de obra americana é uma mão de obra cara. Aí quando você enxerga para a Ásia, Índia, China, a mão de obra é barata.
inclusive a do Brasil. Por isso que existe um grande temor, porque muitas coisas não são fabricadas nos Estados Unidos, muitos produtos. Então, a gente está falando aí de celulares, a gente vê a indústria farmacêutica sendo absorvida pela Europa, a Europa que fornece medicamento para os Estados Unidos. Então, você tem uma planta industrial nos Estados Unidos muito deficitária. E quem sai em vantagem neste momento é a China. A China que tem a mão de obra mais barata, ela tem realmente recursos, ela tem um parque fabril muito grande lá, então fica muito difícil ter essa competição ou ter essa guerra tarifária com a China, porque ela tem muita vantagem nesse momento. Os Estados Unidos, eu infelizmente posso dizer aqui, não se preparou para esse momento. Diferentemente se a gente olhar os Estados Unidos como um país de defesa, militarmente. E isso sim, os Estados Unidos ganham. Mas quando a gente entra na questão econômica, a China está muito preparada para esse embate. Por isso que Xi Jinping não mede palavras em dizer com bastante serenidade de que eles vão até o fim, porque eles sabem que no jogo do tabuleiro eles conseguem competir muito bem com os Estados Unidos. Agora, Hessel, os senadores americanos, alguns senadores, eles pediram uma investigação para verificar se houve um uso indevido de informação privilegiada ou mesmo manipulação, depois que o Trump incentivou a comprar ações, né, pouco antes da mudança repentina nas medidas de tarifas. Como que isso tem repercutido hoje aí nos Estados Unidos? Isso é fato, isso é uma coisa que precisa ser observada. Com certeza, sim, essa informação procede, estão investigando isso e há fortes indícios, né? A partir do momento que você coloca dentro da Casa Branca, dentro do Salão Oval, um empresário que ainda está na ativa, e aí nós estamos falando, eu estou falando aqui de Elon Musk. Elon Musk virou o braço direito, inclusive com mais poderes que o próprio vice-presidente dos Estados Unidos. Então, aí existe realmente uma mistura de interesses do setor privado com o público, que a partir dessa sinalização você já abre margem para esse tipo de prática de crime, querendo dizer ou não, de fuga de informação para o setor privado ou para alguns outros setores da economia dos Estados Unidos. Querendo ou não, é importante dizer que Elon Musk foi um dos maiores investidores de campanha de Donald Trump, fora mais 10 grandes empresários aí. Então fica realmente bastante complexo essa relação do público e do privado e abre margem para isso. E com certeza o Congresso americano, independente de ser republicano ou democrata, eles vão querer investigar isso, até porque existe uma liberdade dentro dos próprios partidos deles mesmos se auto-investigarem e punir realmente aquilo que foi feito errado, mesmo sangrando na carne, sendo a situação dentro do governo. Agora, o Hessel, o Musk, falando sobre ele, aproveitando que você puxou esse gancho, como que está a relação entre essas medidas de Donald Trump com relação às tarifas e os negócios do Musk? Porque ele perdeu muito dinheiro e, além dele, outros donos de Big Techs, né, que estiveram com ele apoiando a candidatura também no dia da posse para a presidência. Como que fica agora a relação, a confiança desses grandes, né, dos donos do dinheiro? A relação ficou bastante estremecida nos últimos dias. A gente viu antes de ontem, por exemplo, uma declaração do próprio Elon Musk pelo Twitter, pelo X, né, o antigo Twitter do próprio Elon Musk, chamando o conselheiro econômico sênior, né, que é uma pessoa de maior experiência, que dá suporte ao presidente Donald Trump hoje dentro da Casa Branca, que é o Peter Navarro, o próprio Elon Musk chamando ele de idiota. Ou seja, há realmente agora um escancaramento, se a gente pode assim dizer, de um conflito dentro da própria Casa Branca concernente à posição de Elon Musk contrário a esse tipo de política que está acontecendo. Não é um jogo de cena, porque você mesmo trouxe isso aí. Há prejuízo, por exemplo, de Elon Musk. Isso jamais deveria acontecer em todos os sentidos. Primeiro, que Elon Musk não deveria compor o governo. Se ele estivesse compondo o governo, ele teria que abrir mão das suas empresas, assim como o Brasil faz, teoricamente,
né, com as pessoas que vão trabalhar no governo. Agora, no caso do Elon Musk, realmente a relação ficou bastante estremecida e isso veio a público. E a gente acredita que Elon Musk, não sendo político e sendo realmente um empresário, ele vai querer proteger os seus próprios negócios. Não deveria estar fazendo parte do governo, mas essa relação ficou bem estremecida e isso ficou público 2 dias atrás. Com certeza. Agora, Hessel, antes de finalizar a nossa entrevista, foi muito noticiado a questão de muitos americanos estarem indo aos mercados para comprarem produtos a mais, fazerem estoque, uma sensação de pânico, de medo por conta dessas medidas, desse tarifaço de Trump. Isso continua? O que você tem percebido nas ruas entre a população americana? Esse é um comportamento muito comum do americano em momentos de crise, ele estocar alimentos. E isso acontece, por exemplo, quando você tem também uma incidência de tempestade, de furacões. O americano, quando ele se sente acuado de qualquer maneira, psicologicamente, faz ele exatamente esse movimento. Ele vai aos mercados, ele estoca água, aquilo que pode se guardar, combustíveis, por exemplo. Mas o que chama bastante atenção é, na verdade, uma corrida de compra ao ouro, dessa pedra preciosa, desses metais. Supermercados, por exemplo, grandes atacados que vendem ouro, né, aqui nos Estados Unidos, eles comercializam isso e já estão com estoques esgotados. Existem listas de espera de venda de ouro para o americano. E por que isso está acontecendo? E olha que a gente não está falando de alimentos, a gente está falando de ouro. Por que eles fazem isso? Eles estão transferindo o dinheiro que o americano tem da poupança, das suas reservas, para o ouro, para justamente ter uma certa garantia para que, caso aconteça algum problema econômico, uma recessão imediata nos Estados Unidos, ele tenha como proteger o seu dinheiro. Então, isso é o que chama atenção. Além da questão dos alimentos, do combustível, tem essa questão do ouro, que foi uma caça aos ouros, e você não encontra ouro hoje para comprar nos Estados Unidos. Os estoques estão praticamente esgotados. Perfeito. Olha, Fernando Hessel, observador da Casa Branca, muito obrigada pela entrevista, pela análise. Foi um prazer enorme te receber aqui, ouvir você explicar melhor para a gente toda essa crise, né? Essa situação, não só nos Estados Unidos, mas no mundo todo. Muito obrigada, Hessel, mais uma vez. Até uma próxima. Eu que agradeço. Muito obrigado pela oportunidade. É super pertinente, sim, a gente está em conexão entre Estados Unidos e Brasil, porque, querendo ou não, as coisas que acontecem aqui nos Estados Unidos refletem no mundo inteiro e principalmente no Brasil. Muito obrigado. Com certeza. Um ótimo dia para você, muito obrigada. E, é claro, a gente vai continuar acompanhando todos os desdobramentos, as atualizações sobre essa situação. E olha, veja a seguir, Conselho de Ética aprova a cassação do mandato do deputado Glauber Braga. E agora na sua tela, a cidade de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, 27 graus. Nós voltamos já. E nós estamos de volta agora pelo horário de Brasília, 11 horas e 51 minutos. O deputado Glauber Braga passou a noite no chão da Câmara dos Deputados após anunciar greve de fome. O parlamentar anunciou que só volta para casa após o fim do processo contra a cassação de seu mandato. A cassação do deputado Glauber Braga foi decidida em uma sessão do Conselho de Ética, por 13 votos a 5. Em protesto, Glauber anunciou que faria greve de fome e dormiria na Câmara até o plenário votar a recomendação do Conselho. Ele afirmou que não seria derrotado por Arthur Lira e pelo orçamento secreto. Glauber Braga foi acusado pelo Partido Novo de ter expulsado da Câmara, em abril do ano passado, com empurrões e chutes, o integrante do Movimento Brasil Livre, Gabriel Costenaro, que participava de manifestação de apoio a motoristas de aplicativo durante o debate de proposta que regulamenta a profissão.
Dezenas de deputados se inscreveram para defender Glauber na reunião do Conselho de Ética e alegaram que a pena de cassação é desproporcional ao acontecido, já que o deputado Chiquinho Brazão, preso há mais de um ano, acusado de mandar matar a vereadora Marielle Franco, ainda não teve seu mandato cassado. Eles alegaram que o Conselho poderia o advertir ou suspender as atividades de Glauber. O deputado Chico Alencar apresentou voto em separado pedindo sua absolvição. Ele alegou que a mãe de Glauber foi ofendida pelo manifestante, mas o relatório não considerou esse fato. Glauber disse que não vai se alimentar e vai permanecer nas dependências da Câmara até o final do processo. Na manhã desta quinta-feira, a Polícia Federal faz uma operação na casa do prefeito de Sorocaba, no interior de São Paulo, Rodrigo Manga, do Republicanos. Ele é conhecido como o prefeito TikToker e ele é investigado por desvio de recursos destinados à saúde. A investigação começou em 2022, após suspeitas de fraudes na contratação de uma organização social, além de atos de lavagem de dinheiro. Além de Sorocaba, mais de 100 policiais federais cumprem 28 mandados de busca e apreensão expedidos pelo Tribunal Regional da Terceira Região nas cidades de Araçoiaba da Serra, Votorantim, Itu, São Bernardo do Campo, São Paulo, Santo André, São Caetano do Sul, Santos, Socorro, Santa Cruz do Rio Pardo e Osasco, todas no estado de São Paulo, além de um mandado de busca e apreensão na cidade de Vitória da Conquista, na Bahia. O tribunal determinou ainda o sequestro de bens e valores em um total de 20 milhões de reais. Os investigados poderão responder pelos crimes de corrupção passiva, corrupção ativa, aliás, lavagem de dinheiro, peculato, contratação direta ilegal e frustração de licitação. E agora, mudando de assunto, a partir de hoje, o Brasil volta a exigir o visto para turistas dos Estados Unidos, Canadá e Austrália para entrar no país. O visto para os visitantes dessas nações será necessário para quem chega por via aérea, marítima ou terrestre. E a estadia não pode exceder 90 dias. A decisão tomada considera o princípio da reciprocidade. E agora, nesta edição, nós vamos conhecer uma cidade que fez 306 anos na última terça-feira. É a capital de Mato Grosso, Cuiabá. Cuiabá é capital do Mato Grosso, no centro-oeste do Brasil, e conta com mais de 650 mil habitantes, sendo a mais populosa do estado. Entre suas manifestações culturais está o cururu, uma dança tradicional das zonas rurais. A música é tocada na viola de coxo produzida artesanalmente. O clima tropical com verões chuvosos e invernos secos com as temperaturas máximas podem, em anos mais quentes, superar os 40 graus. E vamos ver agora uma câmera ao vivo de Cuiabá. Os termômetros por lá marcam 29 graus. Você está vendo, nossa, o céu bem nublado por lá. E atenção, porque, olha, está com alerta laranja, risco de chuvas intensas. E a cultura cuiabana possui elementos de diversas outras matrizes culturais daqueles povos que compuseram e compõem a população do Mato Grosso e também do Brasil. Tem muita influência de portugueses, africanos, espanhóis e principalmente os povos indígenas. Seus traços são vistos nas danças tradicionais como o cururu, que se destaca entre as tradições tanto na música quanto na dança. E assim a gente encerra esta edição. Muito obrigada pela sua companhia. Uma ótima quinta-feira para você. E a gente se encontra novamente amanhã às 11h30 em ponto. Até!